Bom, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, diante dessa catástrofe aí, dessa tragédia aí em Brumadinho, já é a segunda vez, uma tragédia com proporções equivalentes, né, sendo que a de Brumadinho parece que superou, né, a de Mariana. O mínimo que se pode pensar, pelo menos no meu entender e no entender de outras pessoas, é que é, essa empresa deveria ser desativada, né, deveria ser fechada, porque se a questão ali, se os gestores da empresa estão muito mais preocupados com o progresso material e desdenham da segurança social em torno deles, quer dizer, você tem vidas humanas, você tem vidas animais, você tem o meio ambiente, você tem é, a, todo o patrimônio material ali em torno. Se não se tem uma atenção e uma responsabilidade diante de tudo isso aí, já que você está mexendo com uma situação que é extremamente perigosa, uma barragem é sempre perigosa, né? Sobretudo o que está contido na barragem é mais perigoso ainda. Né? Então é claro que é fácil perceber que as pessoas que estão regendo uma empresa como essa, né, não estão tendo o respeito, não estão, vamos dizer assim, o senso de humanidade dessas pessoas é muito baixo. Não apareceu um dos representantes ali dizendo que ia pagar R$ 100.000 para cada família e que isso não tem nada a ver com o processo, com os acordos que serão feitos posteriormente, né, dentro da lei, por meio de advogados, mas é uma espécie de, o que ele está oferecendo ali seria uma espécie de suborno, né, tentando aliviar a sua barra, né, ou seja, se oferece R$ 100.000 para uma família que está ali penando, né, então realmente isso pode ser aceito neste momento de fragilidade, pode ser aceito como assim, as pessoas podem, né, acolher isso como uma ajuda, como um gesto de caridade, como um gesto de reconciliação, como um gesto de desculpa, quando na verdade não é. Essas pessoas estão apenas, aqueles caras lá que estão oferecendo isso, estão tentando aliviar a barra deles. E eles não têm intenção, nenhuma daquelas pessoas ali que estão gerindo essa empresa tem intenção de fechar a empresa. E no entanto, eles são responsáveis por duas tragédias que são, cara, são quase morte em massa. Né? A coisa foi feia. Então, quer dizer, eles estão se aproveitando nesse momento para tentar, vamos dizer assim, aliviar a sua responsabilidade, né, sabendo que eles não vão conseguir consertar a vida dessas pessoas, são famílias inteiras destruídas. Né? E você tem também o sofrimento dos animais, você vê o gado atolado, tem um dos flagrantes em vídeo, mostrava lá todo aquele lodaçal correndo, né, rio abaixo e gado, vaca, boi descendo ali, se arrebentando. Quer dizer, o troço é horrível de ver. E ainda vem gente tentando subornar as pessoas que estão sofrendo. Então é claro que isso está errado, é claro que o mínimo que essas pessoas deveriam fazer, esses que estão liderando essa empresa, é falar, olha, eu estou fora, eu sou responsável por isso, eu fui responsável por uma tragédia, por duas tragédias. Né? Eu devo sair daqui, eu não quero mais fazer parte disso aqui. O senso de responsabilidade e de confissão que não tem nessas pessoas. Né? O que eles querem é continuar o trabalho deles e aliviar a sua barra. Eles acham assim que talvez isso seja o problema maior deles, assim, é tentar resolver, remediar a situação com dinheiro, né? Ou seja, de um modo financeiro, já que eles não têm, vamos dizer, o caráter, né? Nem vamos dizer assim, a capacidade de se envolverem com o sofrimento das pessoas, né? Das famílias que foram destruídas por responsabilidade deles. Né? Seja indireta ou indiretamente, quem quer que estivesse lá fazendo a fiscalização, a culpa é deles. A culpa é de todas as pessoas que estão gerindo aquilo ali. Né? E não, pelo menos as notícias que se podem colher por toda parte, não mostra ali um envolvimento dessa gente ali. Né? De fato, se tenta entrar num acordo, né? Vamos dizer assim, para que ambas as partes saiam felizes e saiam, vamos dizer assim, satisfeitas com os resultados. Quando não é, né, basicamente você tem assim, são 99, 100 pessoas mortas
e mais 200 desaparecidas, então é claro que são 300 pessoas que já estão mortas. Né? Olha o tanto de gente. Né? E esse pessoal ali, os representantes da empresa, não são capazes de se envolver com isso, não são capazes de se dar conta da gravidade dessa situação e tentam remediar isso financeiramente. Então é claro que está errado. Essas pessoas vão pagar, se não aqui, elas vão pagar do outro lado, né? Não adianta. Né? É a lógica do universal, meu filho. Eles são responsáveis por duas tragédias, né? Por mais de, sei lá, quase 1.000 pessoas na conta deles que estão mortas. Né? Porque você junta a de Mariana e aqui agora, dá mais bem mais de 600 pessoas, né, que perderam as vidas. Pensa nisso. Isso é coisa séria. Fora todo o dano material, o dano ambiental, o dano, né, o sofrimento aos animais. Né? E não dá para se remediar isso com acordos financeiros. Né? Não tem como remediar isso aí, na verdade. Né? É irreversível. Né? Como diria uma vez uma professora minha de filosofia, diz: um assassino ele pode se arrepender, mas o que ele fez não tem volta. Né? Certas situações não tem volta. Então não tem como remediá-las. Por isso que seria a questão, o mínimo que se deveria fazer. Eu, se fosse responsável por isso, eu já pedia. Eu mesmo me entregaria para a polícia, né? Eu mesmo me demitiria e assumiria minha culpa. Isso ia dar o que pensar para mim pelo resto da minha vida. O sentimento de culpa me perseguindo pelo resto da vida. Mas não parece que é isso que esses caras querem. Eles querem tentar remediar a situação e prosseguir no trabalho. Então é claro que o troço é desumano. Né? Então o que a gente tem que fazer, posso estar sendo sentimental, estar sendo ilógico aqui, mas o que a gente tem que fazer é orar, rezar, para que essas pessoas, né, sejam recebidas por Deus. É isso.